Quais são as técnicas de negociação mais importantes que você aplica hoje no seu dia a dia e nos seus negócios? Eu criei um núcleo só de inteligência artificial. Quando que você sabe o momento de deixar um negócio e buscar um próximo empreendimento? Qual é o erro mais comum que você observa nas startups que procuram investimento? E se eu quiser amanhã colocar 100 milhões de reais numa outra empresa, como é que o seu negócio vai sobreviver? E qual foi a decisão de investimento mais difícil que você já teve que tomar? Olá, bem-vindos ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha quem é a nossa entrevistada de hoje. Uma das mais respeitadas empreendedoras e investidoras do país. Camila Farani, presidente da G2 Capital, conselheira do PicPay e da Tem Saúde e colunista da Forbes e do Estadão. Ela é sócia de dezenas de empresas, eleita uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina e uma das 100 maiores em inovação do Brasil. E também autora do livro Desistir Não é Opção. E claro, ficou ainda mais conhecida nacionalmente por participar de diversas temporadas do Shark Tank Brasil. Camila Farani, que honra! Bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui junto no Invest News, junto aqui com vocês. Já era uma fanzona do trabalho, né? Agora sabendo que vocês também são investidores de tecnologia, e eu espero que vocês me chamem para próximos, para a gente co-investir junto, né? Virei mais fã ainda, estou muito animada de estar aqui. Legal demais. E também participando da conversa como co-entrevistador, como sempre, Leandro Guissoni, professor de Business no Brasil, nos Estados Unidos, coordenador de MBA em Marketing da FGV, consultor de diversas empresas nacionais e multinacionais. Leandro, bora para mais uma, bem-vindo. Vamos lá, super especial com a Camila, e você falou a questão nacional, que ela é super conhecida, mas também internacionalmente, né? Então, quando eu estou dando aula, às vezes, na Universidade da Virgínia, na Darden School, ou quando eu estive em Boston, no período que eu fiquei em Harvard, também o nome dela é amplamente citado entre os alunos brasileiros, e aí o nome se propaga. Então, Camila, prazer grande estar aqui com você para esse nosso papo de alto nível aqui que a gente certamente vai ter. E obrigado, Doni, pelo convite. Maravilha. Bom, eu já queria começar com um assunto que eu acho que é muito do momento e que está na cabeça, às vezes na rotina de muitos até que nos acompanham. Camila, você é muito focada em tech, em inovação. Você já está usando IA no seu dia a dia? Já. Na verdade, eu já estou usando IA tem aproximadamente 10 meses. Né? Eu criei, aqui no Grupo Farani, eu criei um núcleo só de inteligência artificial com alguns empreendedores residentes. É um programa que a gente tem, igual a residência médica, né? A gente tem os empreendedores residentes. Então, eu estou usando desde otimização de processo a fazer simulações de SDR, né? Que é o Sales Developer Representative, ou seja, é o cara que faz a pré-qualificação de um determinado lead. Até agora, hoje, por acaso, eu estava em uma reunião onde eu consigo ter parte do meu conteúdo aí validado pela inteligência artificial da Camila, né? Então, eu acho a inteligência artificial, para mim, ela é a quinta revolução industrial, sem dúvida. E no tema de inteligência artificial, Camila, você tem o privilégio de olhar modelos de negócio que estão nascendo. E se a gente fizer uma analogia, quando a web surgiu e foi adotada amplamente por indivíduos em 94, 95, demorou até surgirem novos modelos de negócios que aí sim mudavam a dinâmica do mercado. Então, na sua visão, quais são os modelos de negócios que tendem a ser criados usando a inteligência artificial generativa e que podem mudar a maneira como consumidores se comportam, a dinâmica de mercado, de participação de mercado entre empresas e competitiva? Então, a inteligência artificial, na verdade, ela é uma ferramenta. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Então, ela, enquanto ferramenta, ela vai impactar todos os setores que você possa imaginar. Ora, se eu fizer aqui uma analogia burra ou grotesca, vamos dizer assim, ela, na verdade, assim, ela pensa como um humano, mas ela é um computador, né? Ela ainda não tem as emoções dos humanos, né? Mas eu sei que existem estudos. Então, ela muda para mim todos os setores, todos os mercados, inclusive as profissões. Ela acaba com as profissões? Não. Ela vai acabar se você não entender como utilizar a inteligência artificial para o teu negócio, para a tua vida, para o teu dia a dia. Então, por exemplo, ontem eu recebi um contrato em inglês, que não era um contrato que assim, eu precisava só ali dar um visto, um conhecimento, ele não tinha grandes implicações
até se eu não olhasse, né? Enfim, porque eu tinha pessoas internas que escalaram isso. Mas, basicamente, eu peguei o contrato, né? Coloquei na inteligência artificial e pedi para fazer um resumo para mim e quais eram os pontos de atenção que eu deveria olhar. Ele foi lá, né? Ele me deu um outcome enfim, do que eu deveria olhar. Eu analisei, cruzei com mais informações, porque eu acho que é importante dizer que a inteligência artificial está ali, mas ela não deve ser você, né? E cruzei as informações, né? Validei, fiz um mix and match ali, né? Entre tudo que eu recebi e devolvi. Então, veja, o que a inteligência artificial ela faz, ela dá saltos quânticos para a humanidade em vários aspectos. Mas ela também traz uma mudança de comportamento com relação a ela. Então, ela vai mudar legislação, ela precisa, porque isso precisa ser regulado. Ela muda a forma como as pessoas passam a fazer negócios. Ela tem uma série de novas questões que vão vir à tona, né? A gente começou a ver pessoas sendo clonadas, né? Ali, entre aspas, parecendo que são elas, né? Então, aí você vê já de uma certa forma determinados veículos com outras inteligências artificiais que monitoram se aquilo é inteligência artificial ou não. Então, assim, eu falo isso rindo porque, assim, eu, no fim, eu como uma grande entusiasta da inovação, eu falo, putz, que animal, ainda bem que a gente está vivendo isso, e ainda bem que a gente está vivendo. Mas também tem gente que não vê, assim, eu estava, semana retrasada, numa reunião com 2 sócios meus, e essa foi uma das reuniões era reunião de board, tá? Mas uma das reuniões mais hilárias que eu já tive na vida, eu vou resumir aqui, eles falaram assim, Camila, olha, o Zuckerberg, ele comprou um rancho, e você sabe, ele comprou um rancho, ele está investindo em, não sei se eu não me engano, é gado de couro, não sei o que ele está investindo, né? E você sabe que ele está fazendo isso porque ele, de fato, acredita que a inteligência artificial pode acabar com o mundo. Eu respirei e falei assim, eles falaram assim, inclusive a gente acabou de comprar uma fazenda para nossa mãe. Aí eu falei, tá brincando, você vai acabar de comprar. A gente acabou de comprar. Então, assim, você vê, são empreendedores de tecnologia. Eu falei, cara, galera, ao invés de vocês estarem aqui pensando como você vai pegar a inteligência artificial e vai pegar esse teu negócio, pegar esses processos todos que você tem, que é um trabalho braçal, e a inteligência artificial vem para fazer o quê? Putz, agora foca mais em estratégia, deixa esse trabalho braçal aqui com a gente, né? Mas, enfim, então, a gente está vendo o nascimento ainda, né? Assim, só que a gente já convive com a inteligência artificial desde 1960. O Google é uma inteligência artificial através de machine learning de anos. Então, isso não é novo. O que foi novo, ela de fato chegar a conhecimento e não a adoção, acho que é importante dizer isso, de um público maior. Ela não é mainstream ainda, né? Nesse dia eu estava fazendo unha, né? Eu perguntei à minha manicure, isso aqui é inteligência artificial? Eu falei, esse negócio de robô, que eu queria testar, né? O nível de adesão ou o nível de conhecimento, né? Que a massa, de uma certa forma, tinha, né? Então, ela não sabia. Ela e muita gente, obviamente, se escuta falar, mas ninguém adota, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que sim, que ela vai alterar todos os mercados, mas ela vai trazer uma evolução sem precedente, Leandro. Não, e eu acho que tem 2 pontos de IA que são interessantes, que um deles, até o CEO da NVIDIA disse outro dia, que no passado a gente ouvia muito as pessoas dizendo, você tem que focar em programação. Meu avô me dizia, você tem que aprender matemática, mandarim e computação para aprender a programar e tudo mais. E hoje já não, né? Ou a tendência dos próximos anos é que você não precise tanto programar e qualquer pessoa consiga criar algo customizado, uma inteligência customizada, porque a linguagem comum já rompeu a barreira da programação. Você não precisa ser especialista em Python e etc. para conseguir fazer um software ou coisa do tipo, né? Então isso é muito legal. E um outro ponto é que talvez talvez não, né? Com certeza, algumas funções vão ser engolidas pela inteligência artificial, mas mais do que ficar preocupado com isso, é o profissional que não se preocupa em saber usar a inteligência artificial, porque esse sim está condenado, né? Quem não usa, muito possivelmente vai ficar desempregado. Agora, quem usa com inteligência vai propulsionar a sua própria eficiência produtiva, né? É isso. Eu tenho me dedicado fortemente, intencionalmente, profundamente ao estudo da inteligência artificial. Eu estou vendo um movimento igual lá atrás, há 14 anos atrás, quando eu comecei a fazer investimento anjo, que ninguém sabia o que era.
eu sabia um pouco, mas eu via já esse movimento muito forte, né? Quero investir em empresas de tecnologia. Todo mundo, esse negócio aí que você vai investir, startup, Camila, aplicativo, ninguém pede isso, entendeu? O que você está fazendo? E eu tive coragem, né, para ir lá e romper esse status quo, assim, e passei por várias fases desse mercado de investimento de venture capital aqui no Brasil, né? Então, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. E já aproveitando que você falou sobre startups, Camila, se a gente olha o ambiente de startups, é muito interessante, porque eu lembro há 10 anos, quando comecei a dar aula na FGV em São Paulo, as pessoas os alunos queriam trabalhar nas grandes empresas, fazer trainee e tudo mais. Hoje estão todos empreendendo, buscando suas startups e assim por diante. Então, uma evolução rápida, né, de 5, 10 anos para cá. Mas, por outro lado, se a gente falar em Product Market Fit, e você é extremamente especialista nisso, demora para comprovar o Product Market Fit de um novo empreendimento e depois para ser economicamente viável após escalar. Então, na sua experiência, quanto tempo leva para se ter um Product Market Fit? Quais são os sinais que existe esse Product Market Fit numa startup? Gente, vocês são muito bons, assim. Vocês são apresentadores e praticamente startupeiros. Acho que nunca me perguntaram de Product Market Fit em alguma coisa que não fosse ligado muito à tech, assim. Então, né? O PMF, né, ele é consequência antes do Problem Solution Fit, né? Então, é basicamente o quê? Se a minha solução, de fato, ela se encaixa para um problema, como é que ela se encaixa e se, de fato, isso é um problema, né? Porque, às vezes, a gente acha que existe um problema e eu posso dizer que analiso aí mais de 160 pitch, só eu, né? Porque o meu time analisa mais de 1.000, eu que analiso mais de 100 pitch, 160 por mês, né? Todo empreendedor, óbvio, com as exceções, né? Mas todo bom empreendedor, ele acha que ou o produto dele, é uma super solução, ou ele acha que ele é único, o que é sempre um mito, porque a concorrência ela não necessariamente precisa ser só direta, ou ele acha que ele tem um negócio que vai deixar todo mundo aqui bilionário, né? E aí, quando eu começo minimamente a falar do conceito, né, e do que é realmente o PMF, né, então, primeiro, se de fato esse problema é real. Então, validou, eu acho que a validação é um processo constante, né? Mas quando você valida e você começa a achar que existe um mercado, aí você está começando ali a tatear o Product Market Fit, né? Ou seja, né, o meu problema, ele tem aderência para o mercado que é grande o suficiente e vai me permitir escalar? Eu posso, por exemplo, montar um delivery. Vou montar um delivery de alimentação saudável. Putz, fui lá, gente, delivery de alimentação saudável não tem mercado? Óbvio que tem. Mas, de repente, o mercado, o que você está fazendo não é tão bom que aí acontece o que se chama de no market need. Ele tem mercado, mas o mercado não quer. O mercado não vê necessidade. Entendeu? Por N motivos. Então, quando você começa a entender que o seu telefone, para a tua solução, ele começa a tocar além do normal, quando a tua plataforma, o teu negócio, o teu produto, ele já está no ar, e a gente que trabalha com tecnologia chama produto a tecnologia, né? Quando o teu produto, você pergunta para a tua base de usuários, pergunta, como é que você sobreviveria sem o meu produto? Se 40% disser que não, aí sim, você já tem aí os indícios do que seria o teu Product Market Fit. E aí sim é o momento de você escalar. Porque também, entre mortalidade de startups, está você crescer de forma prematura. E eu já vi muito. Eu mesmo já perdi dinheiro com isso. Por quê? O cara tá cheio de dinheiro no caixa, ele não sabe o que ele cresce primeiro, ele não prioriza, ele fala sim, mais sim, ao invés de falar mais não, e aí o que acontece? O dinheiro vai, fica todo mundo frustrado. Então, você primeiro encontrar o teu PMF é muito importante a partir do momento que você quer ter um negócio de alta performance escalável, né? Porque a gente precisa entender que também tem gente que não quer. Putz, eu quero ser o maior do meu bairro, tá bom? Entende? Eu quero ser eu não necessariamente eu quero empreender, inclusive, eu tô falando aqui em primeira mão, tá? Mas vai sair no mercado norte-americano, vocês conhecem bem o Aaron Ross,
do Receita Previsível. O Aaron foi o criador do Receita Previsível, né? Foi ele que levou a Salesforce de 0 a 100 milhões, enfim, é um norte-americano, é o papa, é a bíblia do Vale do Silício de vendas, né? Então eu lancei um livro com ele, tá? Em fato, vai ser lançado primeiro no mercado norte-americano, no Brasil. Mas é um livro dizendo assim que você não precisa empreender só para ganhar dinheiro, entendeu? Porque às vezes tá ok, você não quer, entendeu? E tá tudo bem. Às vezes você não quer, pode ser um negócio super escalável, você quer ser ali o maior do teu município, que seja, entendeu? Mas ainda assim você precisa encontrar o produto mercado ideal. Só ia falar que a Camila deu uma aula aqui em relação a esse assunto, que muita gente fica na ânsia de já escalar o negócio, escalar um problema do futuro, né? Nem tudo precisa ou pode ser escalado. Então, eu acho que você deu uma aula aqui. Tomara que o pessoal de startup esteja nos acompanhando, e tenha paciência e se especialize, tenha foco, né? O No Market Need é um grande assassino de empresas, né? Porque muitas vezes a gente fala, tem que ver se existe lacuna no mercado, mas também precisa analisar se existe mercado na lacuna. E muitas vezes as pessoas não analisam e já saem empreendendo, investindo, produzindo, sem de fato testar se aquilo lá vai ter mercado. Né? E sai gastando grana, né? Exato, torrando grana. Ô Camila, o que é Customer Development? E qual que é a sua visão sobre isso? Então, o Customer Development, ele nada mais foi uma especialização que eu fiz em Stanford com o Steve Blank, que é um dos outros grandes catedráticos aí dos grandes empreendedores aí de startups, né? Em que ele diz o seguinte: não existem respostas dentro do teu escritório. Chega de gastar dinheiro com coisas que as pessoas não vão comprar. Então, você tem que desenvolver em cima da dor do teu cliente. Por quê? Porque qual foi sempre o processo natural da vida, né? Eu vou criar aqui um negócio, por quê? Porque eu acho bonito. Eu já fiz um monte, tá? Criei um restaurante branco e lilás, as pessoas entravam e falavam assim, você vende sorvete? Aquilo me matava, porque era um restaurante, né? Eu achava que era a coisa mais, né? Eu pesquisei tudo no Google, né? Então, o Customer Development, ele diz o seguinte: antes de você sair por aí gastando muito dinheiro, inclusive até antes de você fazer o teu MVP, constrói e escuta aproximadamente de 60 a 70 pessoas que estejam dentro do teu ICP, ou seja, né, do teu perfil de cliente futuro, de cliente ideal. Escuta. Porque outra coisa que a gente gosta de fazer é o quê? Falar, fala. Sendo que o processo de escutar, ele é muito mais importante. O processo de você fazer as perguntas certas, ele é muito mais importante. E aí, quando você começar a fazer essas perguntas, né, para validar uma ideia, a ideia não vale nada, né? Vamos combinar, a ideia não vale nada. E aí, o que acontece? Quando você começar a perceber aí um padrão, né, via de regra sempre vai ser tudo 80-20, né, Pareto puro, né, o que acontece? Ali você tem uma ideia do que pode ter o teu negócio. E aí depois você vai pegar isso tudo e validar problema, solução, modelo de negócio, estratégia de crescimento, diferenciação, estratégia de pontos de fricção, concorrência, matriz de concorrência direta, matriz de concorrência indireta. Justamente porque para mitigar o risco que você tem ao empreender. Então, o Customer Development, ele nada mais é do que uma grande metodologia que quem criou foi o Steve Blank, onde ele fala, primeiro você tem o Customer Discovery, depois você tem o Customer Validation, aí depois você tem o quê? O Customer Building, ou seja, eu construo em cima do que os clientes querem. Então, aqui na FEM Educação, que é a nossa escola de negócios, né, voltada para o digital, ela é totalmente focada em cima das necessidades, tanto da Gen Z quanto dos millennials. Então, por exemplo, eu não vou fazer um curso de 2 anos, porque curso de 2 anos hoje, entendeu? Não é o que essa galera quer mais, entendeu? Não que eu não vá ter, eu vou ter, mas eu sei que... Então, eu me especializo aqui em nano degree, eu me especializo em cohort, eu me especializo por áreas. Agora vai acontecer a imersão negócio fechado, dia 25 e 26 de maio. Ela é só sobre negociação e vendas. Então, eu não vou fazer uma imersão total para falar de um assunto. Eu vou fazer com base naquela safra de alunos para falar única e exclusivamente de negociação e vendas.
Mas isso tudo eu fui descobrindo o quê? Eu fui descobrindo depois de errar muito, fazer dezenas de programas onde eu tinha uma adesão boa, eu tinha, mas eu comecei a perceber que um número X de alunos assistiam só determinadas matérias. Então, você vê assim, foi tudo baseado o quê? No desenvolvimento do que o meu usuário quer, entendeu? Assim, não é em cima do que eu quero. A verdade não está comigo, a verdade está... E a gente usa muito aqui o conceito de product-led growth, né? Então, assim, o produto é que vai levar o crescimento. É o produto. Sou eu. Vocês podem estar, putz, Invest News, etc e tal. Pô, bacana, o Doni, o Leandro são 2 feras, 2 crânios. Mas se você não tiver gente comentando, não tiver audiência, esquece, você criou um produto para você. Então, é você ir se adaptando, né, ao que o teu usuário está pedindo. Agora, é claro que você não vai fazer isso com um. Você vai fazer isso com dado, com base numa estatística, com dado nos KPIs que vocês mesmos vão definir. Uhum. E você tocou no assunto, inclusive, que já está relacionado com conteúdo digital, né, Camila? E no portfólio de empresas que você investe, eu vi que está a Play 9 e movimenta um mercado chamado MediaTek. Então, na sua visão, qual é o futuro desse mercado de mídia? O que é MediaTek? O que você vê de potencial na Play 9 dentro dessa rede de canais e que tem grande audiência no YouTube? Se puder comentar um pouco sobre isso, seria ótimo. Então, né, a Play 9 é uma baita empresa, né, assim, uma MediaTek realmente, fruto de um sonho, de um encontro super aleatório. A gente fez até uma paródia uma vez, eles me apresentando o pitch, eu falei, mas que coisa aleatória, putz, é um ex-diretor da Globo, é um youtuber e é um ex-jogador de vôlei, putz, como é que isso surgiu? Mas a Play 9 ela é uma MediaTek e só ali a gente tem mais de alguns bilhões de views, juntando todos os influenciadores. Então ela se enquadra na Creators Economy, mas eu vejo esse mercado sempre como ótica de negócios, né? Então, provavelmente ali a gente é um canal de TV muito maior, talvez, né? Então, só que o que acontece? Ora, se você é um canal de TV, você precisa de anunciantes, né? Se o teu modelo de receita são os anunciantes, ok. Quando você pega os anunciantes, eles começam a querer que o criador, né, ele entregue resultado, é difícil, porque o criador ele está acostumado a falar de um jeito, o público dele não necessariamente é só o público que vai atingir, ele não é vendedor, entendeu? Então, às vezes eu vejo esse criador de conteúdo muito engessado. É uma coisa que eu tenho provocado muito, eu tenho falado muito abertamente para dar uma chacoalhada no mercado, justamente para o mercado entender, né? Então, por isso que você vê aí hoje cada vez mais alguns criadores saindo dessa... Eu, por exemplo, eu sou da Play 9, eu vou continuar na Play 9, mas eu fui para a Play 9 porque eu sou sócia, né? Mas eu também sou da Sato Hall, que eu adoro. Mas no fim eu já tinha um estofo por trás. Então eu não cheguei crua, né? Eu vejo que deveria antes ter uma capacitação, inclusive, desse criador. Deve ver isso aqui agora, tá? Porque esse cara não é vendedor, vocês concordam comigo, Doni? Quantas vezes você faz publi, você faz campanha, putz, e às vezes a marca quer, etc e tal, e ela tá engessada naquele modelão que ela quer. Beleza, você vai lá e entrega. Então, o criador ele não pode entregar só o resultado, ele tem que entregar ali uma expectativa, mas ele tem que entregar autoridade. Então, o que eu vejo cada vez mais, ele não deixa só de ser um mercado de creators economy, mas ele passa a ser um mercado reputacional. Poxa, a marca vai querer colocar grana em quem é o quê? Em quem tem reputação, em quem é a grande referência daquele mercado. Eu, por exemplo, tenho 1.100.000 seguidores, né? Beleza. Eu tenho plena convicção, eu não tenho sonho, eu quero chegar a 5 milhões de seguidores. Não. Eu quero continuar entregando o melhor conteúdo nas minhas redes, no Instagram eu sou a primeira, na categoria negócios, no LinkedIn eu sou a primeira. Por quê? Porque eu continuo figurando entre as autoridades. Ela pode querer procurar outros que tenham muito mais seguidores do que eu, e tá tudo bem. Mas se ela quiser criar alguém, se ela quiser procurar o perfil que tem autoridade para falar, que vai conseguir falar para um público de forma específica, com profundidade, com legitimidade, eu sei, vai ser difícil ter concorrência para poder fazer isso. Então,
o que eu vejo esse mercado, os criadores de conteúdo, eles precisam cada vez mais serem nichados, né? Porque a gente vê muito assim, o humorista, o fulano de tal, o lalala. Putz, cada dia nasce pelo menos aí mais uns 100 TikTokers. E, cara, você não vai competir com essa galera, porque a galera é muito boa. Tem que aprender com eles o que eles estão fazendo. Mas você não pode entrar em paranoia porque, putz, não, eu tô perdendo espaço, etc. Você vê muito atriz e ator, assim, louco ali, porque, cara, não. Esses dias eu acabei não fazendo, mas eu acho que eu falei no LinkedIn, né? Então, a pessoa saiu lá do Big Brother, né? As pessoas não figuravam ali entre os primeiros. Putz, ele tava lá injuriado com a emissora porque a emissora não proibia ele, etc. Eu falei, cara, a menina fazia trança. Poxa, vai começar a fazer tutorial de trança. Quantas mulheres podem empreender, abrir suas escolas de trança no Brasil? Então, é ampliar. Para mim, assim, as agências de criadores, ela precisa ampliar a visão dela de como fazer negócios com os influenciadores. É isso. E autoridade e reputação passam a ser elementos-chave. Sempre foram, mas acho que ganham uma importância ainda maior quando o mercado é tão entupido de produtor de conteúdo, onde todo mundo, né, se acha um produtor de conteúdo, tenta uma carreira, digamos assim, nesse segmento. Então, acho que quem tem mais bagagem tem que tentar se diferenciar por isso, e não tentar imitar só trend que está dando certo em outro segmento, né? Mas é uma análise muito, muito interessante. Camila, queria pegar o outro ponto seu como investidora. 160 pitches por mês que você analisa. Qual é o erro mais comum que você observa nas startups que procuram investimento? O erro mais comum é, primeiro, quando ela bota ali que a concorrência dela, quando ela menospreza a concorrência, tá? Quando ela subestima a concorrência. Um maior erro comum é valuation, sem dúvida nenhuma. Em todos os níveis, Sim. Tá? Lembrando que, assim, hoje eu faço muito pouco investimento em seed ou pre-seed, né? Eu faço mais em late stage hoje, né? Então, no VenShop, agora vai ser um investimento meu bem forte aí de um grande empreendedor norte-americano. Não posso contar, adoraria contar, mas não posso contar ainda. Mas o que eu aprendo com esses grandes, né, que já estão num nível de maturidade pessoal, profissional e do negócio, é que, assim, eles não minimizam. Não tem aquela coisa assim, eu vou ficar aqui falando só para me vender, etc e tal. Só para vender e pegar teu cheque, né? Mas o que acontece em boa parte desses pitches é isso, né? Então, a primeira coisa que eu falo, putz, vamos discutir valuation, vai ser um desgaste danado. Tem que discutir, ok. Então, beleza, vamos fazer a due diligence aqui. Deixa eu ver qual foi o método que você usou. Você está usando basicamente, eu preciso de tanto por tanto de percentual e fazendo a conta. Você está usando o quê? VPL, você está usando fluxo de caixa junto descontado, você está usando margem EBIT, o que você está usando? Porque aí é onde a gente começa a falar sério, né? Uma outra coisa, eles não sabem o que é nível de defensibilidade, ou seja, a primeira pergunta que eu faço tá bom, e se eu quiser amanhã colocar 100 milhões de reais numa outra empresa, como é que o seu negócio vai sobreviver? Aí todo mundo fala, porque eu tenho time. Eu falei, tá bom, mas time demite, dá para fazer write-off, dá para fazer layoff, putz, eu posso contratar eles, etc. Porque, no fim, assim, eu estou testando esse empreendedor, essa empreendedora, para ver qual é o nível de maturidade dele. Isso não tem a ver nem com o tamanho de cheque, tá? Isso tem a ver com o tanto de realidade de vida e de negócio que ele já teve. Porque ninguém é imbatível, né, Doni? Assim, eu nunca me coloquei como imbatível, né? É igual numa relação, né? Você tá lá na relação, aquele início, né? E você fica, você vai ficar comigo pra vida toda? Aí você fala, eu vou. Mas ninguém pode prometer que você vai ficar com alguém para a vida toda, né? Então a pessoa tem que ser honesta. Falou, olha, óbvio, posso, né? Mas, assim, questões acontecem, né? Imagina, você faz uma promessa... A intenção é essa. A intenção é essa, entendeu? Mas investimento em tecnologia e startup é o mesmo, assim, putz. Ele não pode... E o empreendedor, quanto mais... Eu acho, para mim, quanto mais honesto, quanto mais coerente ele fala, mais eu acredito nele. Quanto mais coachable ele for, mais eu acredito nele. Agora... Se é aquele tipo que acha que sabe de tudo, eu falo, putz, a minha entrada, mesmo que eu seja uma investidora aqui, que eu não vá contribuir muita coisa, né? Porque talvez tenha outros investidores mais próximos, etc e tal, mas eu tenho que poder pegar a mão no telefone algum dia e querer trocar uma ideia, etc, alguma coisa que eu vi, alguma coisa que faz sentido, entendeu?
sabe? Sem ele querer ficar ali achando que ele sabe de tudo. Isso para mim é muito... eu acho que isso para mim é o principal, assim, é o principal. O principal é ele ser coachable, tá? Imagina, porque a pessoa fica na tua frente, a primeira coisa que ela quer impressionar, e na verdade você não está afim de impressão ali, você está afim de ver a vida, o dia a dia, os problemas que ele tem, como é que ele vai reagir à pressão de ter que construir time, de entregar resultado, do investidor lá cobrando reporte, entendeu? O que ele está pensando caso ele tenha que pivotar o negócio dele, para onde ele vai, para onde ele não vai. Então, assim, a minha análise é uma análise muito mais de soft e human skills do que até de hard skills. Camila, depois dessa fase de investimento, de você ouvir o pitch dessas mais de 160 startups, algumas você investe. Você é um dos grandes nomes nesse mercado de investimento de risco, de venture capital. E olhando e conversando com algumas pessoas nesse setor nos Estados Unidos, eles normalmente falam, olha, a cada 10 novas startups que invisto, 8 eu já sei que vão falhar, não sei quais delas são, uma eu vou até recuperar o dinheiro, e uma vai para frente, mas vai levar uns 10 anos, 15 anos para ser economicamente viável. Na sua visão, como pode, por exemplo, minimizar essa taxa de fracasso de startups? E o outro lado também, quando que você sabe o momento de deixar um negócio e buscar um próximo empreendimento? Primeiro, o investimento em venture capital, ele é um investimento de risco, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que quanto mais maduro um país para a tecnologia, quanto maior o número de aquisições de empresas mais tradicionais forem acontecendo, mais aquele país está maduro para dar saída, não só para investidores, mas para o mercado girar de alguma forma. Né? Então, isso muito se analisa principalmente com as verticais. Então, a primeira coisa que o investidor tem que ter são as teses dele de investimento, né? Quais são os mercados que ele gosta. Eu praticamente gosto de SaaS, eu gosto de agora, cada vez mais de inteligência artificial, mas com foco em B2B. Eu gosto muito de EduTech, né, que é a minha área de maior interesse. Eu gosto muito de Fintech, eu sou sócio da PicPay, de algumas outras. Eu gosto muito de market. Eu gosto menos de marketplace, já gostei mais. E gosto muito de Fintechs e gosto muito de Martechs. Tá? Mas por que eu gosto? Porque são mercados onde eu já estudei bastante, eu acho que eu consigo cada vez mais agregar. Tá? E aí, como que você mitiga cada vez mais essa tua perda? Né? Primeiro é você investindo em portfólio. Então, assim, se você acha que você vai pegar o teu dinheiro e investir e vai ser aquele one-time shot, forget it, porque isso não vai acontecer. Tá? Então, eu sou investidora de portfólio, eu invisto em várias, ou eu crio fundos, ou eu crio pools de investimento, ou você co-investir com pessoas que já estão a ano-luz na tua frente. Então, quando eu entrei há 14 anos atrás, eu entrei no Gavin Angels, era eu como mulher e outros 18 investidores, mas todos os 18 10 vezes melhor do que eu. Imagina, eu estava entrando, não sabia nada, né? E todos eles com áreas específicas. Então, tinha um ex... que eu fui sócia depois, um ex-estagiário que foi account manager na Ambev, tinha um dos fundadores, na verdade, neto dos fundadores, que trabalhou lá a vida inteira da White Martins. Então, era gente assim, eu ficava ali embevecida com o conhecimento daquelas pessoas. Né? E devo e agradeço todos a eles. Né? Hoje são grandes amigos ou grandes sócios. Mas quando vem um lead dessa pessoa, quando vem um pitch, é diferente de vir um pitch de uma pessoa que você não viu na vida, porque ele já vem ali com curadoria. Entendeu? Então, eu, por exemplo, quando mando um pitch para alguém, assim, né, para algum investidor, né, etc e tal, eu já mando ali, é raro, assim, as pessoas falam, poxa, Camila, mas caramba, é difícil captar. O mercado tá difícil, mas assim, tem dinheiro na mesa, mas dependendo de onde vem, é raro eu conseguir não captar, porque não é que eu tô captando para mim, tô captando para startup, entendeu? Tô botando meu na reta, né, assim, independente, eu tive mais de 15 exits, mas também já tive mais de 12 write-offs, assim, já perdi dinheiro, né, e já ganhei, então, assim, é sempre um jogo de ganha e perde. Hoje eu ganho muito mais, mas eu ganho porque, ao longo disso, além disso tudo que eu já falei, né, eu fui cada vez mais me capacitando, então tem um processo de lifelong learning o tempo inteiro, mas é o tempo inteiro. Então, eu analiso desde formas de reportes até como é que eu consigo hoje maximizar o meu portfólio. Eu sigo muito um modelo suíço de investimento, né? Onde, assim, eu não tenho aquela coisa, assim, de
eu quero investir, então eu quero esperar 10 anos, por exemplo, eu não sou investidora de bolsa. Não sou investidora da bolsa. Admiro, mas eu não consigo ser investidora da bolsa. Eu invisto em muito mais risco. Eu não sei se é porque eu consigo, sabe, chegar lá no CEO e falar, oi, CEO, tudo bem? Olha, eu tô aqui, né? Mas eu tenho capital alocado em bolsa, obviamente, com bankers que vão saber 10 vezes mais do que eu, tá? Mas se botar eu, Camila, para fazer isso sozinho, esquece, eu não sou essa pessoa. Mas o que acontece? Quando eu invisto num negócio, né, eu estabeleço ali um prazo que para mim é um prazo aceitável caso eu receba uma proposta de venda. Então eu não preciso ficar alongando aquilo ali. Eu não gosto, assim, eu sigo muito o modelo de alguns banqueiros suíços, né, que eu usei sempre na minha vida, onde eu pego isso e eu vou ali entendendo onde eu pego esse capital. E aí, muitas vezes eu reinvisto, muitas vezes eu invisto em mim, que eu acho que é importante dizer isso, porque assim, ganhar dinheiro é muito bom, mas você também tem que viver, né? Então, assim, eu tenho ali uma média de 3 anos. Por exemplo, semana passada eu estava discutindo, a gente recebeu uma proposta para uma das minhas empresas, tenho 10% dessa empresa, e a gente recebeu uma proposta, eu sou investidora dela há 6 meses. E aí, Camila, top? Foi top? Entende? Ó, eu vou analisar qual cenário que ela tá. Ela tá num cenário onde tem muito competidor? Putz, como é? Por quê? Porque eu tava vendo que os próprios fundadores estavam tendenciosos. Pô, quem sou eu? Entendeu? Pô, se o fundador, o cara que tem 90% do negócio, o que eu sou eu? Eu sou minoritário, eu poderia abrir a posse, mas porque esse cara vai ficar tão mais feliz se ele vender o negócio todo agora e montar um outro, entendeu? Eu vou estar junto com ele, do que eu ficar lá, não, olha, vamos esperar daqui a 5 anos, porque a gente vai ter mais, não sei o que. Não, vende, realiza, beleza, realizou, ok, o que a gente vai fazer com a grana? Agora a gente vai fazer isso. Cara, e bora pro jogo, entendeu? Camila, atualmente você faz investimentos muito grandes em empresas de enorme porte, enfim, um capital bastante considerável. Agora, quero imaginar um outro cenário. Se você tivesse que começar do zero, com pouco capital, mas com toda a bagagem de conhecimento que você acumulou até aqui, que negócio você faria? Que estratégia você adotaria? Bom, sem dúvida nenhuma, eu faria inteligência artificial para substituir processos, pessoas e otimizar vendas em área educacional, área financeira e área de varejo. É isso que eu faria. Boa. Pois E achei interessante, porque são 3 setores que, se a gente olhar, Camila, educação, o setor de educação, ele tem sinais de disrupção muito fortes, mas que talvez já aconteceram no setor de mídia, um pouquinho mais acelerado, varejo, muitas empresas grandes já buscando fazer processo de transformação digital, e ao mesmo tempo você tem um ambiente de varejo hoje que é sem fronteiras, né? Então, empresas que nem sequer estavam posicionadas no varejo, de repente começam a atuar, começam a ganhar fatia de mercado, e no setor financeiro, a gente sabe aí do crescimento e do mundo das fintechs. O que eu quero te perguntar é o seguinte: existem diferentes níveis. Tá? Não é o varejo, não, o varejo alimentício, assim, né? É um mercado que eu venho já de muitos anos, assim, eu faria mercados mais resilientes, entendeu? Então é isso que eu queria, talvez eu incluiria o agro ali de alguma forma. Mas fala, desculpa, não sei se eu te respondi. Não, legal. O varejo alimentício, que o digital também não está totalmente resolvido, né? Porque você tem 3% mais ou menos das vendas hoje sendo transacionadas digitalmente no setor. Mas a minha pergunta para você é em relação à consolidação corporativa, né? Como que você vê, à medida que você vê diferentes setores e em diferentes níveis de maturidade em relação ao digital, em relação também à atuação de startups que já se provaram, você vê quais desses setores que talvez tendem a ser mais ou menos concentrados em termos de poder na mão de poucas empresas? Não, obviamente. Hoje a gente tem aí um poder na mão de algumas empresas, né? Somente as Big Techs, né? É isso que você perguntou, assim, sem dúvida nenhuma você tem isso. Mas isso não quer dizer que, desde que o mundo é mundo, você tem empresas que têm uma concentração clara de poder. Você tem as empresas financeiras, sempre vão ter uma
controle, né? Hoje você transporta isso para tecnologias. Então, se você pega lá as 6+, agora a NVIDIA acabou entrando, né, junto com a OpenAI, etc. e tal. Então, Google, Amazon, etc. e tal. Mas o que eu vejo então, ok, essas empresas elas vão conseguir entregar, elas entregam tudo, né? Assim, você tem 2 opções. Se você quiser competir com elas, você vai entrar ali numa briga de cachorro grande com alguns trilhões em caixa para você poder fazer isso, ou você observa lacunas e observa mercados onde elas não pegam, com ICPs diferentes, com perfis de clientes diferentes, justamente para você poder, eu acho que não tem que ganhar, eu acho que tem que complementar. A minha estratégia seria, eu vou criar alguma coisa para vender para elas, entendeu? Então, assim, essa seria a minha estratégia clara. Não para competir com elas, entendeu? Ô Camila, você já fez diversos exits, você já participou, em outras palavras, da venda de diversas empresas, da negociação de muitos empreendimentos. Quais são as técnicas de negociação mais importantes que você aplica hoje no seu dia a dia e nos seus negócios? A primeira técnica mais importante é ouvir. Primeiro, não tem nada melhor do que isso. Segunda técnica importante é você chamar a pessoa pelo nome dela. Terceira, são 4 pilares, né? Preparo, criação de valor, distribuição de valor, implantação e monitoramento. Então, como é que você se prepara? Putz, bacana, eu vou falar com o Doni, mas eu já queria saber, putz, quem é o Doni, né? O que o Doni quer, quais são os objetivos dele de vida, poxa, se ele está morando fora, se ele está morando no Brasil. Eu lembro que o Doni ele tinha um Golden, eu lembro disso perfeitamente, ele tirava um monte de foto aqui no Brasil, então eu vou pesquisar quem era sobre o Doni. Então, imagina se eu estivesse negociando aqui com você, né? Então, quais são os objetivos? Pô, ele mudou de país, de repente, caramba, ele está querendo, certamente ele vai querer aumentar aí a receita recorrente remota que ele tem, né? Então, como é que eu consigo alocar isso dentro do patrimônio que ele tem? Ele tem 2 filhos pequenos, então, caramba, o que eu tenho aqui para poder, a esposa dele não reclamar que ele não está trocando fralda direito, ou que ele não está chegando em casa, ou que ele não está dando atenção suficiente, entendeu? Então, eu vou estudar o dono, essa é a fase de preparo, né? Então, a fase de preparo, você vai lá e elenca, né, ali quais são, o que você acredita que sejam os objetivos, né? E depois você vem para a criação de valor. A criação de valor Doni, você está precisando disso tudo, você está precisando de uma inteligência artificial do Doni que vai dar atenção 100% para sua esposa, vai ser o Doni pai, entendeu? Estou aqui viajando, tá, gente? Imagina, Doni, mas isso faz sentido para você? Você fala assim, não, Camila, porque de repente eu não queria só inteligência artificial para isso, eu queria uma inteligência artificial que inclusive entrasse comigo nas reuniões, etc e tal. Beleza, Doni, eu acho que eu posso conseguir aqui, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso agora, mas de repente funciona para você se a gente puder pensar nessa inclusão daqui do Doni negociador daqui a 1 ano e meio, onde a gente vai estar muito mais validado. Então, a negociação, a criação de valor é onde eu te gero valor, mas eu também discuto, não é aquela coisa, eu tenho isso, é isso aqui, eu quero te vender essa caneta, só tem essa caneta aqui, tá? A caneta vermelha, você quer ela? Tá bom. Não quer? Então beleza, obrigada, tchau. Né? A criação de valor, ela envolve que não sou eu que tenho razão, eu preciso entender quem é você, o que você quer, quais são os seus objetivos, né? Aí depois você vem para distribuição, para distribuição de valor, ou seja, eu fui lá, eu criei valor, eu estudei você, a gente fez um shake hands, ok, então como é que a gente de fato faz aquilo que a gente se propôs a fazer? Imagina que a gente não esteja negociando nada, mas a gente esteja negociando uma provável sociedade. Eu falei que eu ia te entregar, sei lá, um MOU no dia 3 de maio, eu vou te entregar esse MOU no dia 3 de maio, entendeu? Nem que seja meia-noite, mas eu vou te entregar. Então, a distribuição de valor é você honrar com aquilo que você cumpriu. E a implantação e monitoramento é o pós-acordo, né? O pós-venda. Pô, bacana, como é que tá? A gente combinou que a gente faria uma weekly, né? A gente está fazendo, a gente não está fazendo? A gente está fazendo aqui, a gente está indo de acordo com o nosso objetivo, a gente não está. Então, é a negotiation que eu falo, assim, são as novas formas de negociar quando você observa os interesses de todos e não só o seu interesse. Muito bom, muito bom. Depois disso pode fazer o pitch, porque o Doni ele vai assinar com você. Não tem nenhuma dúvida, o Doni já está assim, onde é que eu assino a minha inteligência? Porque eu também preciso dela, entendeu? Então eu me coloquei no lugar dele, eu falei, nossa, seria ótimo. Necessidades
nesse processo de negociação, Camila, nem sempre a gente, enfim, a gente tem que saber a hora de abrir mão também, né? E esse conceito de ganha-ganha, a depender de quem você negocia, é extremamente complicado. E nesse mundo que a gente está vivendo, cheio de, enfim, troca de participação entre vários negócios, também de fazer startups que podem ser vendidas para grandes empresas tradicionais que estão buscando fazer processo de fusão e aquisição. Você tem alguma negociação que você fala, poxa, essa foi extremamente difícil e eu precisei, enfim, tirar o coelho da cartola mesmo para conseguir fazer acontecer? Você tem algum exemplo dessa negociação dentro do que você pode compartilhar? Que ela foi extremamente difícil? Tem. Nenhuma negociação é simples, ainda mais quando você faz negociação de... Eu já tive negociações onde eu tive que ser vendida, porque, putz, a startup ela ia performar muito, eu sabia que ela ia fazer mais 10 vezes assim, mais de faturamento nos próximos 3 anos, mas o próximo fundo falou assim, ou limpa todos os anjos, ou então eu tô fora. Imagina, não vou comprometer o empreendedor nunca, entendeu? Então, assim, a gente tentou até a última linha, mas eu não gosto muito dessa máxima, não, de que dizem que cash is king, mas assim, ele tinha um cheque que a gente não ia ter, então eu tive que abrir mão de um percentual, ganhei dinheiro, não maximizei tanto quanto eu gostaria, mas também não impedi a empresa de crescer, assim, no final das contas, assim, o objetivo principal é a empresa e o empreendedor ficarem felizes, entendeu? Meu papel ali foi dar um empurrão. A gente não pode ser egoísta nesse ponto, entendeu? Acho que essa foi uma das piores negócios. Quer dizer, foi uma das piores e melhores, né? Mas assim, eu abri mão ali, sabendo que o negócio ia explodir 10 vezes mais, assim. Foi exatamente isso, tá indo muito bem. E qual foi a decisão de investimento mais difícil que você já teve que tomar? E por quê? Eu tive uma decisão super difícil, porque eu assumi a liderança, tem muitos anos, tem mais ou menos uns 8 anos, 9 anos. Eu assumi a liderança de uma startup, já estava ela estava pivotando, mas o pivô dela era muito legal, assim, na época, né? Investimento anjo ainda estava ali, eu era investidora líder, via de regra investidor líder, ele dialoga com os outros investidores, e a gente ia botar na época, acho que a gente ia botar mais uns 2 milhões, se você traz isso a valor hoje, sei lá, você que é economista, você deve saber melhor do que eu, não sei, talvez deve valer hoje uns 6 milhões, 7, 8, não sei. Enfim, só que eu peguei esse empreendedor desviando dinheiro. E os investidores, ei, Camila, quando é que a gente coloca o cheque? Fato raríssimo, né? Quando é que a gente coloca? Não sei o que, a gente tá ansiosa. Eu falei, não posso. Não tinha nada que justificasse uma falta de ética tamanha. Então, não foi uma decisão de investimento, foi uma decisão de não investimento para um negócio que eu sabia que poderia, mas foi uma decisão de não investimento para um empreendedor que eu sabia que era desonesto. Uhum. E Camila, para finalizar, uma última pergunta aqui na nossa conversa. Olhando em retrospectiva, analisando mais de uma centena de pitches por mês, tendo investido em dezenas de empresas, qual é para você hoje o peso do fator sorte no sucesso de um negócio? Não acredito. Não acredito. Eu não acho que... Eu não acredito mesmo, assim. Eu acredito em... Eu não vou falar aquela máxima, não, embora eu quisesse falar, mas eu acredito que a sorte, ela é assim, você tá naquele momento executando muito bem, você está bem preparado, você está no momento certo, mas você também buscar. Quantas vezes, Doni, na sua vida a oportunidade não veio e você buscou ela? Quantas vezes, Leandro, isso aconteceu na tua vida? Entende? Aí a pessoa fala, sorte, porque eu estava no lugar. Não, você buscou aquilo ali, nem que seja de forma inconsciente. Então, assim, para mim, a sorte não tem peso nenhum. Tá? Pode ser chocante, mas assim, eu nunca contei com sorte. Eu sempre contei com um trabalho duro, eu sempre contei com o pé no chão. Eu sempre contei com um trabalho duro mesmo. Isso me trouxe também duras consequências, mas me trouxe também muita alegria.
Boa, e mais alegrias que tristezas, eu imagino, né? Ou pelo menos mais sucessos do que fracassos, caso contrário, a gente não estaria aqui conversando com você como essa referência nacional no empresariado, do empreendedorismo e do investimento do Brasil. Camila, queria agradecer demais, viu? Você ter topado aqui falar com a gente. Obrigado mesmo, é uma honra, te admiro de longa data e admiração que só cresce ainda mais depois de uma conversa como essa. Obrigado mesmo. Poxa, aí, obrigado, Camila. E você, Leandro. Obrigada. Eu lembro que eu ficava olhando aqueles seus ternos que você usava. Eu falei, nossa, ele tá ali todo elegante, imagina, né? Aí depois acompanhei você com a sua esposa, com o Golden, de verdade mesmo. Então, super prazer. E obrigado principalmente a você que acompanhou o Toque Invest News até o finalzinho. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.